Esse podcast é distribuído pela Central 3. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Essa versão aqui é a versão com tradução. Se você quiser a outra versão, procura lá no nosso feed. Mas antes de começar, 2 avisos. Porque não sei o que, porque eu quero ajudar o Medo e Delírio e tal. Melhor forma, Pix recorrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. Atenção! Chegou a vez de Minas Gerais sentir a bagunça da festa do Medo e Delírio em Brasília, hein? O Medo e Delírio em Brasília agora pousa em Belo Horizonte. Cê é louco. Vai ser na Autêntica no dia 28 de março e vai ter Lacumbi Artificial, Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir. Antônio Vieira e seus nascimentos Correrei mais cedo com a vontade de gritar. e também com as latinidades do DJ Matias Pinto do podcast Xadrez Verbal Cristiano, seu lixo. Do nada, mané. e 1 hora de doideiragem sonora com a Mixtape do Medo e Delírio. ingressos no Simpla e vamos que bora que já tá no 3º lote, hein? Agora bora pra abertura. Nós já temos a fala mais nojenta do ano. E olha que ainda é fevereiro. Não é. Já acabou? Sim. Claro que a pessoa tem que ter lazer, né? Mas olha, lazer demais também, o ócio demais faz mal. A população vai fazer lazer onde? Teu cu! O povo não tem dinheiro, infelizmente. Sinceridade completa. Aí vai ficar mais exposto a drogas, Filho da puta. a jogos de azar. Paulo Guedes. Pode ser o contrário. Ao invés de lazer, pode ser o mal. Sua mão e meu pau. Qual é o lazer de um pobre numa comunidade? Ou no sertão, lá no Nordeste? Vai tomar no cu, porra! Foi assim que o Marcos Pereira, Filha da puta. Calma. presidente do partido Republicanos, aquele mesmo do Tarcísio, Tarcísio, é insuportável. É verdade. Concordamos! resolveu defender a escala 6x1. Sou O ousado. presidente de um partido que tem uma porrada de deputado fazendo uma escala 3x4 acha que o pobre precisa trabalhar mais porque o ócio faz mal. Eu odeio pobre. Os pobres tudo indo pra Miami. Porque o lazer do pobre é ócio, mas o lazer do rico é descanso merecido. Cristiano, isso tem nome, é meritocracia que chama. Vamos traduzir para ficar um pouquinho mais simples? Se você tiver 2 dias de folga, automaticamente vira drogado, apostador ou pior, criminoso mesmo. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros. Descansou? Perigoso. Muito perigoso. Terrorista. Viu a sua família? Suspeito. Suspeito. Dormiu 8 horas? Delinquente. Maconheiro. Maconheiro. O cara não tá preocupado com a sua saúde. Ele tá preocupado com o excesso de lazer do pobre. Me acuso de não olhar para o pobre? O problema não é salário baixo. O problema não é a falta de política pública. Muito menos a ausência de acesso à cultura, esporte ou lazer. O problema é você ter mais tempo livre. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão. Porque se você mora na periferia ou no sertão, você não pode querer descanso. O seu papel é trabalhar e agradecer. A coisa que você mais odiava que você teve que fazer. Trabalhar. Isso aqui é a cabeça de uma grande parte da Câmara dos Deputados. Podre. Eu quero revisar aqui com vocês. O Brasil tem 300 anos de escravidão, de chicote. Nós vivemos uma escravidão de 300 anos. Existe um processo que a República não resolveu, que é da escravidão, que é grave. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Sabe como acabou a escravidão no Brasil? Acabou assim. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Uma abolição que não garantiu moradia, dignidade e cidadania às populações negras escravizadas no Brasil. Em vez de terra e trabalho para os escravos, eles criaram uma lei, que era a lei da vadiagem. Então, os capoeiristas, as pessoas que estavam à procura de trabalho na rua, que fosse, tudo isso, entende? Os vadios, como eles falavam, os mendigos, os bêbados, iam para cadeia. Tradição brasileira, mesmo Getúlio Vargas, que criou a CLT, também criou como contravenção a lei da vadiagem. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar.
E tem mais uma ironia bem grande aqui. A ironia de que quem decide manter 44 horas semanais não pega ônibus lotado às 5 da manhã. Nem fodendo! Não enfrenta escala de shopping. Não trabalha em hospital, telemarketing ou supermercado em pé o dia inteiro. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. Ele diz que o ócio faz mal. Então pega no meu pau. Mas não pro filho do herdeiro que atropela e mata a gente. Tem que ser falado. Ele diz que o ócio faz mal. Porra nenhuma. Mas não pro filho do herdeiro que é pego com cocaína num helicóptero. É isso mesmo. O ócio faz mal, mas não pro filho do herdeiro que mata um cachorro a pauladas e vai pra Disney. É uma hipocrisia generalizada. No fundo, o que incomoda não é o lazer. É a ideia de que o trabalhador merece viver e ser feliz. La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Para muita gente em Brasília, isso é revolucionário demais. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 14 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Que ano miserável, hein? A coisa que você mais odiava é que você teve que fazer. Trabalhar. E que ano já miserável esse ano de 2026. Vontade de chorar e morrer. E a quadra é tão miserável que pela primeira vez na história, um chefe de estado, dá pra dizer isso, foi morto por um ataque aéreo de outro país. Nunca antes. O Trump, o presidente vitalício do inacreditável Conselho da Paz... Tranquilidade. Agora tem um sequestro e um assassinato de chefe de estado pra sua coleção. E tudo isso em pouco mais de um ano da segunda encarnação dele na presidência dos Estados Unidos. Quadra da história. E, como de hábito, nada faz sentido. É como se o Trump estivesse fazendo de tudo pra rachar o pessoal do MAGA. Make America Great Again. Tem duas coisas que são muito caras à base de apoio do Trump. A primeira tem a ver com os arquivos do Epstein, os Epstein Files. Durante a campanha, o Trump, amigão do Epstein, prometeu abrir os arquivos. Mas assim que voltou à Casa Branca, fez de tudo pra enterrar os mesmos. Mas isso é enganar. E o motivo todo mundo já conhece. As três pessoas mais mencionadas no arquivo do Epstein são Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Donald Trump. Um tá na prisão, o outro morreu na prisão e outro é o presidente dos Estados Unidos. Que trama, hein? Caralho, Marquinhos. E o presidente em questão, muito curiosamente, tirou a Ghislaine, viúva do Epstein, de uma prisão de segurança máxima e mandou ela para uma prisão de segurança mínima, com condições muito melhores. Por que será? E quem fez esse acordo com a Ghislaine foi um advogado do Departamento de Justiça, que até 2024 era advogado pessoal do Donald Trump. Olha só! E olha como o Trump fala da Ghislaine hoje em dia. A única chance dela sair da prisão é um indulto seu. O senhor consideraria? De quem estamos falando? Ghislaine Maxwell. Eu não ouço esse nome há muito tempo. O senhor é um canalha dissimulado. Pô, teria que dar uma olhada. Eu teria que dar uma olhada. Porra, lembra muito isso aqui, hein? I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but... Eu tô falando sobre o David Duke e a Ku Klux Klan, mas... Honestly, I don't know David Duke. I don't believe I've ever met him. I'm pretty sure I didn't meet him, and I just don't know anything about him. Eu não sei nada sobre... Honestamente, eu não conheço o David Duke. Eu acho que eu nunca conheci ele. Tenho quase certeza que não conheci, mas o que acontece é que eu não sei nada sobre ele. Mano, corra, rapaz. Ela foi condenada por tráfico sexual de menores. Sim, mas eu vou ter que dar uma olhada nisso. Eu tenho que perguntar pro Departamento de Justiça. Ah, porra! A pessoa tá condenada por tráfico de criança, pra exploração sexual. Mas o Trump não. Melhor dar o benefício da dúvida. Tenho que dar uma olhada pra ser justo, não é verdade? O Trump tem que dar uma olhada nos arquivos com 38 mil citações ao
Donald Trump. Olha só! E obviamente a base MAGA tá enlouquecida com o Trump. E com a forma como ele lida com os arquivos do Epstein. Mas o Trump não tem muito pra onde correr, né? É o famoso instinto de sobrevivência. Tá, então, mas vamos passar pra segunda coisa que enlouqueceria a base de apoio do Trump. Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã. O presidente americano Donald Trump confirmou que grandes operações de combate estão em andamento. Nossa, e logo o Trump, né? Olha o discurso da vitória dele em 2024. Disseram, ele vai começar uma guerra. Eu não vou começar a guerra, eu vou impedir guerras. Tá, mas bora pra 2011, voltar lá pra 2011, diretamente da sala do Trump na Trump Tower. Nosso presidente vai começar uma guerra com o Irã porque ele não tem absolutamente nenhuma capacidade de negociar. Ele é fraco e ineficiente. Então o único jeito que ele descobriu pra se reeleger, e pode ter certeza disso, é entrando em guerra com o Irã. Ele tava falando do Obama aí. Tudo que a base do Trump não queria era uma guerra no Oriente Médio e reeditar um Iraque. Obviamente a guerra no Iraque é um grande erro. Gastamos $2 trilhões, milhares de vidas e nem sequer temos esse dinheiro. Nunca deveríamos ter estado no Iraque. Desestabilizamos o Oriente Médio. Eles mentiram. Disseram que havia armas de destruição em massa, mas não havia. E eles sabiam que não havia. Não havia armas de destruição em massa. E a pergunta é, com todo esse desgaste envolvendo os arquivos do Epstein, por que caralhos o Trump ia começar uma guerra que fraturaria ainda mais a base de apoio dele? O Bush justificou a invasão no Iraque em 2003, alegando que os Estados Unidos corriam um perigo iminente devido a armas de destruição em massa de Saddam Hussein, que se provou ser um absurdo. Em seu discurso sobre o Estado da União, Trump disse que o Irã estava trabalhando na construção de mísseis e que em breve chegariam aos Estados Unidos da América. Horas antes desse discurso, o seu enviado especial Steve Witkoff afirmou que o Irã estava a uma semana de ter material para a fabricação de bombas de nível industrial. Compulsão por mentira. Engraçado, não faz muito tempo, Trump disse isso aqui, ó. Como você sabe, as instalações deles foram obliteradas, instalações nucleares do mal. Pois é, aí o Trump tá falando dos ataques que Israel fez no Irã em 2025. Israel fez esses ataques, obviamente, em parceria com o Trump. Mas o envolvimento dos Estados Unidos no ano passado foi menor do que o atual. Na época, os Estados Unidos ajudou com inteligência, interceptação de mísseis e, nos últimos dias da Guerra dos 12 Dias, atacou 3 instalações nucleares iranianas. Eu acho que, de novo, o tempo vai dizer, mas eu não acho que eles vão voltar a usar armas nucleares tão cedo. Mas eles disseram que destruíram a capacidade nuclear do Irã em 2025. Qual seria a ameaça em 2026? Teoricamente seria nenhuma, né, porra? E as negociações estavam andando. Um dos mediadores era o chanceler do Oman. E olha, ele na imprensa americana, horas antes do ataque de 2026 começar. Acho que o acordo de paz está ao nosso alcance. O acordo de paz? Sim, está ao nosso alcance se dermos à diplomacia o espaço necessário para chegar lá. Porque não acho que nenhuma alternativa à diplomacia vá resolver esse problema. Porque se o objetivo final é garantir para sempre que o Irã não vai ter uma bomba nuclear, acho que podemos resolver esse problema por meio dessas negociações, ao concordarmos com um avanço muito importante que nunca havia sido alcançado antes. E o que é essa coisa com a qual o Irã concordou que nunca havia sido concordado antes? Você pode dar alguma ideia? A conquista mais importante, acredito eu, é o acordo de que o Irã jamais terá material nuclear capaz de produzir uma bomba. Eu acho isso uma grande conquista. Isso não estava previsto no antigo acordo negociado durante o governo do presidente Obama. É algo completamente novo. Isso torna o argumento do enriquecimento menos relevante. Que agora estamos falando de estoque zero. O chanceler diz que o urânio enriquecido que o Irã já tem seria transformado em combustível e que aí não poderia voltar a ser enriquecido. E esse seria o coração do acordo, segundo ele. E sem esse urânio enriquecido, não tem bomba. Os iranianos teriam concordado pela primeira vez sobre esse tema. E o chanceler do Oman confirmou que disse tudo isso pro J.D. Vance, numa reunião lá nos Estados Unidos. E ainda assim... Olha o que ele, o chanceler do Oman, escreveu no Twitter no dia 28 depois do ataque.
Estou consternado. Negociações ativas e sérias foram mais uma vez minadas. Nem os interesses dos Estados Unidos, nem a causa da paz mundial são bem servidos por isso. E oro pelos inocentes que sofrerão. Exorto os Estados Unidos a não se deixarem envolver ainda mais. Esta não é a sua guerra. Pois é, essa guerra é de Israel. Quem puxou o Trump pra guerra foi Israel. E não vem dizer que é teoria da conspiração não, hein? Bora com uma matéria no New York Times, no dia 2 de março, escrita por uma galera. Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, Tyler Pager, Edward Wong, Eric Schmidt e Ronan Bergman. Havia poucas vozes se manifestando contra uma ação militar. Uma exceção foi Tucker Carlson, Carlos Truque, o podcaster de direita e aliado próximo do presidente, que se reuniu com ele no Salão Oval 3 vezes no último mês para argumentar contra o ataque. Ele descreveu os riscos para o pessoal militar americano, os preços da energia e os parceiros árabes na região, caso os Estados Unidos entrassem em guerra com o Irã. Ele disse ao presidente que ele não deveria se deixar encurralar por Israel, argumentando que o desejo israelense de atacar o Irã era o único motivo pelo qual os Estados Unidos sequer consideravam um ataque. O Netanyahu já visitou o Trump 7 vezes em um ano de governo. Sabe qual outro chefe de Estado é recebido pelo presidente americano 7 vezes num ano só? Pois é, isso mesmo. Ninguém. O Netanyahu estava alimentando o Trump com informações da inteligência israelense, falando, adivinha só, em ameaça nuclear. Ele encorajou o Sr. Trump a conter o Sr. Netanyahu. O presidente disse que entendia os riscos de um ataque, mas transmitiu ao Sr. Carlson que não tinha outra escolha senão participar de um ataque que Israel lançaria. Pariu. Ué, os Estados Unidos não tinham atacado o Irã porque o Irã teria mísseis que podiam atingir os Estados Unidos? É mentira. Mas pra quem ainda duvida, já que a notícia envolve o Carlos Truque, bora com o Marco Rubio, secretário de Estado ou ministro das Relações Exteriores, chanceler, sei lá, dos Estados Unidos. Ficou abundantemente claro que se o Irã fosse atacado por qualquer um, pelos Estados Unidos, por Israel ou por qualquer outro, eles iriam responder e responder contra os Estados Unidos. Sabíamos que haveria uma ação israelense. Sabíamos que isso precipitaria um ataque contra as forças americanas. E sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente antes que lançassem esses ataques, sofreríamos mais baixas e talvez até mais mortos. Então estaríamos todos aqui respondendo a perguntas sobre por que sabíamos disso e não fizemos nada. O que o Rubio está dizendo é que os Estados Unidos entrou na guerra por causa de Israel. Isso é fato, mas o motivo... É mentira! Mas bastava o Trump falar aos 4 ventos que um ataque israelense seria inaceitável, suspender a inteligência com Israel, ameaçar suspender os repasses de bilhões e se juntar aos líderes árabes que condenavam qualquer chance de guerra. Embora as más línguas digam que o príncipe saudita esquartejador de jornalista, em privado, fez pressão pela guerra pra cima do Irã. Porra, não é o Trump que impediu não sei lá quantas guerras, é um grande negociador? Porra nenhuma, rapaz. Se o Trump não quisesse a guerra, ele daria um jeito de impedir o Netanyahu, porra. Mas talvez o Netanyahu tivesse na manga alguma coisa que o Trump quer esconder. This is the Epstein Wars. This is the Epstein Wars. Pois é, então a gente precisa voltar pro primeiro ponto. E tudo que vai aqui não é conspiração não, hein? Tá lá nos arquivos do Epstein, tá lá nos e-mails. E ó, até aqui nenhum dos envolvidos negou os e-mails, hein? Ou falou em montagem ou coisa assim. O que tem mesmo é muita gente pedindo desculpa pelo comportamento inadequado. É um eufemismo, né? Eufemismo. Novos arquivos de Jeffrey Epstein reacenderam alegações explosivas de que o pedófilo condenado trabalhava secretamente como agente de inteligência estrangeiro. Mensagens do último lote de documentos supostamente incluem referências à agência de espionagem israelense Mossad e a equipamentos secretos de vigilância que teriam sido instalados nas casas de Epstein. Os documentos parecem pintar um quadro obscuro dos contatos internacionais de Epstein e alimentam especulações de que ele coletava informações comprometedoras sobre figuras poderosas. De acordo com o New York Times, arquivos recém-divulgados incluem alegações de um informante confidencial do FBI de que o bilionário pedófilo era um agente cooptado do Mossad. O relatório do FBI de outubro de 2020 afirma que a fonte se convenceu de que Epstein era um agente cooptado do Mossad e alega que o financista havia sido treinado como espião. O relatório alegava que Epstein tinha ligações com círculos de inteligência dos Estados Unidos e de países aliados através de seu advogado de longa data, Alan Dershowitz, citando conexões com a elite acadêmica e política. Mas Dershowitz rejeitou as alegações. Já se sabia de alguma relação. É sabido que o pai da Ghislaine era um agente da inteligência israelense. O pai dela era um ricaço inglês,
dono de jornal que ajudou o Mossad a enterrar umas fotos que denunciaram as armas nucleares que Israel negava ter lá na década de 80. E o Alan Dershowitz foi uma espécie de mentor do Jared Kushner, o genro do Trump. E isso tá nos e-mails também. Na verdade, os seus laços com o sistema político israelense e também com o mundo da inteligência vão muito além disso. Epstein não era, de forma alguma, um servidor do Estado de Israel no sentido de um funcionário público, mas sim alguém que se via claramente na obrigação de prestar os serviços que lhe eram solicitados às elites israelenses e à sociedade israelense como um todo. E por meio de suas interações com Ehud Barak, não vemos apenas as interações de dois homens poderosos, mas também vemos empresas israelenses do setor privado ligadas ao sistema de inteligência israelense, a Unidade 8200, a Unidade 81, o setor de tecnologia, sendo utilizadas por eles para obter ganhos financeiros para Ehud Barak, mas também para expandir o setor e obter benefícios financeiros para as pessoas que trabalham nele em Israel. Ele fala Barak, né? É o Ehud Barak que foi primeiro-ministro de Israel e antes tinha chefiado a inteligência israelense. O Epstein estava profundamente inserido nas elites israelenses e, independente de suas próprias visões políticas e da posição política de Ehud Barak dentro de Israel, eles tinham um compromisso ideológico mais amplo de fazer o que era certo para Israel. Na visão deles, de canalizar dinheiro para setores tecnológicos e estratégicos israelenses importantes e buscar os interesses geopolíticos do Estado de Israel. Acho que dá para dizer que o Mossad sabe muito bem o que o Trump fez nos verões passados, na companhia do seu grande amigo Epstein. Golpe é esse que o Mossad não estava sabendo. E a guerra veio justamente num momento delicadíssimo pro Trump. O governo fez de tudo para bloquear os arquivos e 4 parlamentares republicanos enfim se somaram aos democratas e passaram no Congresso uma lei obrigando o governo a abrir os arquivos. Aí parte dos arquivos enfim veio a público e aí ficou incrivelmente complicado pro Trump. Parece que a palavra Trump aparece mais nos Epstein Files do que Deus e Jesus juntos na Bíblia. Mas tá faltando coisa. Exclusivo, dezenas de depoimentos coletados pelo FBI parecem estar faltando nos arquivos Jeffrey Epstein. Isso inclui os testemunhos da mulher que acusa o presidente Donald Trump. Estão faltando cerca de 90 documentos com depoimentos de testemunhas de Jeffrey Epstein, testemunhas dos abusos de Jeffrey Epstein, incluindo uma mulher que alega ter sido abusada por Jeffrey Epstein pela primeira vez quando tinha 13 anos de idade. Ela afirma que os abusos continuaram depois e que teria sido assediada sexualmente também por Donald Trump. E os depoimentos relacionados a essa mulher estariam faltando, não estariam no site. E olha como descobriram o sumiço. O Departamento de Justiça forneceu aos advogados de Ghislaine Maxwell uma transcrição dos documentos relacionados ao caso, e essa transcrição incluía números de série para cerca de 325 depoimentos de testemunhas. A CNN foi conferir os arquivos que estão no site e constatou que mais de 90 não estão no site do Departamento de Justiça, incluindo aí então depoimentos relacionados a essa mulher que afirma ter sido vítima de Jeffrey Epstein e de Donald Trump. Mas antes de continuar, uma mensagem dos nossos anunciantes. Dia 8 de março está chegando e a gente não tem nada para comemorar. O feminicídio só aumenta. A cada 6 horas uma mulher é assassinada no Brasil por ser mulher. A maioria delas por uma pessoa próxima. Mas a violência não começa com uma morte, começa pequena. E é para aprender a ler esses sinais que a Bebel Books publicou o livro Boy Dodói. Histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica. Boy Dodói é homem doente pelo patriarcado. É o cara que acha que tá fazendo sucesso, mas só tá fazendo merda. São 11 histórias em quadrinhos criadas a partir de mais de 300 relatos recebidos, com exemplos de comportamentos que são bizarros e inaceitáveis, mas de um jeito leve e divertido. É paradoxo, que chama isso aí. Editada por Bebel Abreu, Carol Ito e Elodângelo, a coletânea conta com um grande elenco de quadrinistas. Já ganhou prêmio e já foi até traduzida pro alemão. Eine grosse Confusão. Tá até sendo usado no ensino médio para debater a questão e em reuniões de reflexão e responsabilização por agressores condenados pela Lei Maria da Penha. E olha, 20% das vendas vão ser revertidas pro Levante Mulheres Vivas, que em dezembro mobilizou mais de 100 cidades brasileiras, hein? Maravilhoso! Vai estar também na reunião da Comissão sobre a Situação da Mulher da ONU em Nova York por ações, não palavras. Caralho, o maluco é brabo. Aí vale lembrar que dia 8 tem manifestações pelo Brasil afora. Procure saber! Em São Paulo é 1h da tarde no MASP. Aí no bebelbooks.com.br também tem muito mais coisa legal.
Bom, de volta ao episódio, vamos falar basicamente das motivações da guerra. O que aconteceu depois do primeiro míssil cair em terra vai ficar fora desse episódio. A gente só vai falar do balde de merda que virou o Oriente Médio. Bora pra Ksenia Svetlova no dia 1º de março no Haaretz. Desde a invasão do Kuwait pelo Iraque, não se viam cenas como essa no Oriente Médio. No sábado, o aeroporto internacional do Kuwait foi atingido por um drone. O hotel Fairmount, na Palm Jumeirah, em Dubai, foi consumido pelas chamas. Manama, capital do Bahrein e sede da 5ª Frota dos Estados Unidos, lutava para se defender de mísseis iranianos. Os sauditas, que também relataram ataques em seu território, emitiram uma declaração furiosa, acusando Teherã de um ataque covarde e criminoso, e declarando que Riad se reservava o direito de responder. Como maior potência do Golfo, a Arábia Saudita expressa em grande parte o pensamento de outros estados da região. Aí o sistema antimísseis do Kuwait derrubou um punhado de jatos americanos sem querer. Nas semanas que antecederam o ataque Estados Unidos e Israel, os países árabes tentaram dissuadir Donald Trump de uma ação militar. Temiam precisamente esse cenário, especialmente porque os próprios iranianos alertaram que, dessa vez, as coisas seriam diferentes. Durante a Guerra de 12 Dias, em junho passado, o Irã colocou uma barragem simbólica contra a base de Al-Udeid, no Catar, chocando os líderes árabes mesmo na época. Mas dessa vez, Teherã parece estar apostando tudo, sinalizando uma mensagem de linha dura. Se o Irã for atacado, seus vizinhos árabes pagarão um preço alto. No primeiro dia da nova guerra, essa estratégia desmoronou completamente. Os líderes árabes assistiram à estrutura de segurança regional que haviam passado anos tentando construir se despedaçar diante de seus olhos. As forças iranianas enfurecidas estão agora disparando em todas as direções, inclusive no Omã, que emitiu uma declaração de apoio a Teherã e tem mediado negociações entre o Irã e os Estados Unidos. A mensagem é inequívoca. Enquanto o regime iraniano permanecer no poder, continuará a gerar instabilidade e não hesitará em prejudicar até mesmo aqueles que tentaram se acomodar a ele. Nesse contexto, a aliança entre os Estados Árabes e os Estados Unidos, a potência que ainda move as peças no tabuleiro geopolítico da região, provavelmente se fortalecerá. Enquanto a Rússia, a China e a União Europeia observam em grande parte à margem, Washington está moldando os acontecimentos. Para os governos regionais, faz sentido estar ao seu lado. E porra, o mais bizarro e cruel é que logo no começo dos ataques, um míssil caiu numa escola de meninas. Estão se falando em mais de 160 alunas mortas. Bom, é só isso que a gente vai falar dessa guerra, porque esse episódio vai fazer uma curva complicada. Essa guerra no Oriente Médio tem tudo a ver com os cristãos sionistas. E talvez o melhor representante deles seja o atual embaixador dos Estados Unidos em Israel, o pastor Mike Huckabee, que foi durante muitos anos apresentador da Fox. Olha a merda aí! E ele foi entrevistado por um antigo colega seu da Fox. O seu, o meu, o nosso, Carlos Truck. Que ninguém se engane, hein? O Tucker Carlson, o nosso Carlos Truck, é um grandíssimo filho da puta. Seu filho da puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Capaz de falar vilezas inimagináveis. Mas, nessa entrevista, ele colocou o embaixador pra bailar, hein? Mas mesmo assim, tiveram momentos bem esquisitos, claro. Desculpa, tô sendo babaca de novo. Você tá mesmo. Eu sei. Eu sou muito babaca. Eu vou escrever isso. Você tá certo. Ele é um babaca. Sou babaca, todo mundo sabe. Que beleza. A entrevista tem 2 horas e meia. Quase 2 horas. Aproximadamente 2 horas. Mais de 2 horas. Mais de 2 horas de conversa. E os primeiros 25 minutos é o Carlos Truck esculachando a embaixada dos Estados Unidos em Israel. Nenhuma segurança foi oferecida ao Tucker Carlson. Nenhum representante da embaixada acompanharia ele no trajeto entre o aeroporto e a embaixada. E o Tucker Carlson estava preocupado com a segurança dele, porque dias antes o Netanyahu tinha chamado ele de nazista. Nazista! A entrevista, no fim das contas, foi no aeroporto, no terminal diplomático. E enquanto a entrevista rolava, parte da equipe do Tucker Carlson estava sendo interrogada pelos israelenses. É uma delícia. E o pessoal da embaixada só assistindo, sem fazer nada. E isso no terminal diplomático. Que absurdo, cara. Aí, depois dessa introdução de 25 minutos, a entrevista enfim começa. E já começa assim, ó. Eu disse que eu odeio sionistas cristãos. Eu perdi o controle, é claro que não odeio. Já me desculpei por isso. Eu tenho um problema com raiva. Então eu quero me desculpar porque você é um sionista cristão. Bom, cristãos sionistas são fundamentalistas cristãos que acham que o Estado de Israel é um direito divino. E é basicamente disso que se trata a entrevista. E não, esse podcast não é sionista. Ah, porra! Algumas pessoas dizem que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Eu sei que é uma referência ao Gênesis. Eu só não entendo a conexão entre esse conceito e o Israel moderno e o mundo geopolítico.
E essas perguntas raramente são feitas pela mídia tradicional. Enquanto isso, uma parte da mídia tradicional brasileira continua, muitas vezes, ouvindo o sionista brasileiro. Não, brother. Uma pergunta é, de onde esse direito vem? Essencialmente, você poderia dizer que vem da Bíblia. Eu diria que sim. Mas também vem de uma longa série de precedentes históricos que remontam à Declaração de Balfour de 1917. Imagina precedente histórico. E o próximo ano de precedente histórico que ele cita é 1948, o início da Nakba. Babaca do caralho. Acho que o que estamos dizendo é que quando um país se estabelece e segue o direito internacional, e ele é considerado por vários órgãos como nativo de sua pátria, como Israel é, bate a merda, cara. então é a sua pátria e remonta a 3.800 anos, a época de Abraão. Ele meteu essa. Não é que o povo judeu simplesmente apareceu aqui em 1948 e disse, vamos ficar com um pedaço de terra aqui. O que ele está dizendo é que o povo judeu é o povo originário da Palestina. E olha essa invertida do Carlos Truck. Porra, e é foda ficar elogiando esse cara em puta que pariu. Então o que você está dizendo é que existe uma estrutura moderna legal e que um país que respeita o direito internacional tem o direito de existir. Eu diria que é parte da sua existência. O inverso também seria verdadeiro, ou seja, um país que não respeita o direito internacional perde o direito de existir? Não necessariamente, se tiver capacidade de permanecer e fazer o seu caso. Mas nem precisa seguir lei internacional. Aí o Carlos Truck dá uma voadora. Então, se Israel não cumprisse o direito internacional, seja lá o que isso for, ele seria menos legítimo? E a resposta do Huckabee é cretina, claro. Mas vamos seguir. A coisa mais importante que está acontecendo na nossa cultura agora é saber se as pessoas que estão gritando do rio ao mar nas ruas têm ou não um ponto de vista legítimo. Quando dizem que não deveria haver uma pátria judaica, que não deveria haver um Estado judeu. Alguns judeus e alguns israelenses adoram reclamar quando os palestinos falam isso. Mas olha de onde vem essa expressão. Segundo o historiador americano Robin Kelley, a frase começou como um slogan sionista que significava as fronteiras de Eretz Israel. O historiador israelo-americano Omer Bartov observa que a utilização sionista dessa linguagem é anterior à criação do Estado de Israel em 1948 e começou com o movimento revisionista do sionismo, liderado por Zeev Jabotinsky, que defendia o estabelecimento de um Estado judeu em toda a Palestina e tinha uma canção que incluía "O Jordão tem duas margens. Esta é nossa e a outra também", sugerindo um Estado judaico que se estendesse até além do Rio Jordão. Em 1977, o conceito apareceu em um manifesto eleitoral do partido político israelense Likud, que afirmava que, entre o mar e o Jordão, só haverá soberania israelense. A ideologia atual do governo israelense em 2024 tem suas raízes no sionismo revisionista, que visava todo o território da Palestina sob mandato britânico. Mas vamos voltar para a entrevista, que agora é a hora em que o embaixador uniu todos os países árabes, deixando todos chocados com a sua declaração. Estamos falando de sionismo cristão. A ideia é de que, como cristão, eu acredito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por que não acreditaria? Eu sou uma pessoa do livro. Existem 80 milhões de cristãos evangélicos nos Estados Unidos. O que nos define é a nossa adesão às Escrituras. Nossa crença de que a Bíblia, toda ela, não apenas uma parte, mas toda ela é a palavra de Deus. Você fala isso sobre qualquer outro livro, te chamam de maluco. É aquele desafio, né? Faça tudo que tá na Bíblia e não seja preso. E estupro de virgem, obrigação de casamento, divórcio é proibido. Não pode comer camarão, não pode fazer a barba, escravidão podia, não pode cortar o cabelo. Aí pela entrevista já dá pra cravar que não faz muito tempo o Huckabee pecou, hein? Quem falou isso? Como sempre, com toda a propriedade do mundo, foi a nossa Tupá Guerra. Tá lá numa parte, escutem ela lá. Então, se eu acredito no Antigo e no Novo Testamento, eu acredito que tem um chamado muito específico ao povo judeu que começou com Abraão. Deus o chamou de onde ele estava, que hoje é o Iraque, dizendo, vem para onde eu te enviar. Ele foi, e aquela era a terra, Gênesis 12, 3, e ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em Gênesis 17, ele olha para o mundo e diz, olha, esta é a terra que te dou. Eu creio que desde então há pessoas vivendo nessa terra, conectados àquele momento da história. Portanto, há uma conexão histórica. Não tem. E o filho da puta do Carlinho Truck estava preparado. Você recorreu ao Gênesis. O capítulo 15 é antes de Abraão. É Abraão recebendo de Deus a notícia de que seus descendentes vão herdar a terra. E aí você me diga, como teólogo, se estou entendendo errado. Mas do Eufrates ao Nilo. Acho que está certo. Isso incluiria basicamente todo o Oriente Médio.
Caralho, Marquinhos. Isso incluiria o Levante. Então incluiria Israel, Jordânia, Síria, Líbano, também em grandes partes da Arábia Saudita e do Iraque. Não sei se chegaria tanto. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Seria bastante terra. Mas a questão é a seguinte: seriam muitos lugares que hoje em dia são países. Essa área específica da qual estamos falando agora, Israel, é uma terra que Deus deu por meio de Abraão a um povo que ele escolheu. Era um povo, um lugar e um propósito. Podemos olhar por essa perspectiva. Sionismo cristão. Quero voltar porque foi lá que tudo começou. Não vou te deixar escapar dessa porque você já disse 3 vezes que Deus deu essa terra para um povo. Porra, e o maldito do Carlinhos Truque estava com a faca nos dentes, hein? Obrigado, meu Deus! Com todo respeito, é perfeitamente justo da minha parte perguntar de que terra você está falando. Vai responder não, puta! Porque eu acabei de ler Gênesis 15, como já fiz muitas vezes. E lá creio que diz que essa terra vai do Nilo ao Eufrates, que é, mais uma vez, basicamente todo o Oriente Médio. Então Deus deu essa terra ao povo judeu ou não deu? Você está dizendo que sim. Mas o que isso significa? Israel tem direito a essa terra? Porque você está se baseando em Gênesis. Você está dizendo que esse é o documento original. Não seria problema nenhum se pegassem tudo. Essa frase caiu como uma bomba no Oriente Médio. Mas calma. Você acha aceitável o Estado de Israel anexar toda a Jordânia e tudo mais? Eles não querem anexar. Não estão pedindo para anexar. Mas você está dizendo que a razão pela qual Israel é legítimo, que tem esse direito inerente de existir, é em parte porque Deus já deu a seu povo. Eu estou consultando a mesma Bíblia a qual você se refere e notando que se trata de uma enorme extensão de terra. Então, se Deus deu a eles a terra, eles têm o direito de tomá-la agora. Segundo a sua definição, a não ser que eu não esteja entendendo alguma coisa. Estamos falando desta terra onde Israel, o Estado de Israel, vive agora. E onde deseja ter paz. Eles não estão tentando tomar a Jordânia, não estão tentando tomar a Síria, eles não estão tentando tomar o Iraque ou qualquer outro lugar, mas eles querem proteger o seu povo. Eles não estão tentando tomar o Líbano. Nos últimos meses, Israel tacou bomba, além de na Palestina e no Irã, também no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen, no Catar, além de ataques em territórios marítimos da Tunísia, de Malta e da Grécia. Talvez, sei lá, a Bíblia explique isso também. Mas você está dizendo que, como homem religioso, como cristão, como sionista cristão, você concorda com muitas comunidades religiosas aqui de Israel de que a justificativa para esse país é teológica. É um contrato entre Deus e seu povo. E eu estou lhe dizendo que esse contrato inclui uma extensão de terra muito maior do que os atuais Estados-nação. Então você pode ser um sionista ainda mais fervoroso do que os judeus que vivem em Israel. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Estou tentando entender as implicações da sua teologia para a geopolítica. Maravilhoso! Porque o senhor está dizendo que o atual governo de Israel tem o direito moral de tomar posse do que agora são países de outros povos. Não disse isso. Então o que disse? Acho que existe um entendimento de que o povo de Israel hoje, se acabar sendo atacado por todos esses lugares e vencer essa guerra e tomar essa terra, então tudo bem, mas essa é uma discussão completamente diferente. Rapaz, que entrevista, hein? E foi tudo tão absurdo que o embaixador virou tipo o Norvana do mundo árabe. O cara conseguiu unir todos os países. Países árabes e islâmicos estão condenando os comentários feitos pelo embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee. A crise diplomática vem se desenrolando durante todo o final de semana desde os comentários. Fizeram uma nota e autografaram Emirados Árabes, Egito, Jordânia, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Omã, Bahrein, Líbano, Síria e o Estado da Palestina. Além da Organização de Cooperação Islâmica, a Liga Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo. O Huckabee tentou consertar várias falas da sua problemática entrevista, mas não essa parte sobre o versículo que daria aos israelenses uma espécie de direito divino sobre boa parte do Oriente Médio. A segunda pergunta é igualmente urgente. Quem são as pessoas? Os modernos? Sim, quem são os descendentes? Os descendentes de Abraão, né? Aqui tem informação! Alta performance. Que o que o senhor está dizendo é que certas pessoas têm direito a uma região altamente disputada, que elas a possuem em algum sentido profundo. Então acho justo perguntar, quem são essas pessoas e como podemos saber disso? Os ancestrais do atual primeiro-ministro não eram daqui, segundo registros históricos. Ele não tem a escritura. Bibi Netanyahu, por um lado, tem a família da Polônia. Eles são do leste europeu.
Então, como sabemos que ele tem alguma ligação com o povo a quem Deus prometeu a terra, os descendentes de Abraão? Como podemos saber disso? A pergunta pode soar absurda, mas se eles acreditam realmente que a palavra da Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus tem que ser respeitada, então, levando em consideração essas duas premissas, seguindo o texto da Bíblia, o Estado de Israel seria algo divino. Os pais de Netanyahu não falavam hebraico, eles não moravam nessa região. Os fundadores desse país eram, em sua maioria, seculares. Alguns deles eram ateus, declaradamente. Quem morava em Israel era o povo palestino. E para ter uma justificativa, tentam vender a história de que Israel é um Estado divino, que isso viria da Bíblia e tal. Mas olha aí, parte dos fundadores de Israel era ateu. Eles não estavam orando pela paz de Jerusalém, eles não estavam orando de forma alguma porque não acreditavam em Deus. Não há genealogia que ligue suas famílias ao povo dessa terra 3.000 anos atrás. Embora com o Shlomo Sand, no dia 21 de janeiro de 2017, no Haaretz. O sionismo, como movimento nacional que se rebelou contra o judaísmo histórico, era majoritariamente ateu. Olha só! A maioria de seus líderes e ativistas deixou de acreditar na redenção pela vinda do Messias, a essência tradicional da crença judaica, e tomou o próprio destino em suas mãos. O poder do sujeito humano substituiu o poder do Deus onipotente. Será que os fundadores de Israel seriam execrados pelo atual Estado de Israel, comandado hoje por uns lunáticos fundamentalistas religiosos? Os rabinos sabiam disso e estavam apavorados. Portanto, quase todos se tornaram anti-sionistas declarados. Ortodoxos, reformistas e conservadores, todos viam a ascensão do sionismo como o fim do judaísmo. Devido à ampla oposição dos rabinos da Alemanha, Theodor Herzl foi forçado a transferir o primeiro congresso sionista de Munique para a cidade suíça de Basileia. Theodor Herzl é o grande ideólogo sionista e era ateu. E o fundador de Israel, Ben Gurion, também era ateu. Esse papo de Israel enquanto uma demanda divina é um caô que vem depois da fundação do Estado. Estado esse que não tem nada a ver com Deus. Sabemos que a família do Netanyahu vivia na Europa Oriental. Não há provas de que eles tenham vivido aqui. Ele não é religioso. Mas ancestralmente... Você tem a árvore genealógica dele? Não temos. Você tem? Ele não tem. Ninguém tem. Esse é o ponto. Então como sabemos que ele tem alguma ligação com essa terra? Se houve uma prática do judaísmo e uma ligação com a língua, a Bíblia, a terra, os ancestrais dele não tinham. Ele não pratica o judaísmo de forma rigorosa. Seus ancestrais não viveram aqui. Eles não falavam o idioma e não há evidências de que tenham vivido aqui. Então que direito ele tem de estar aqui? Pois é, esse é o tipo de coisa que parece que não aparece na mídia ocidental. Infelizmente vem de um cretino tipo Carlos Truck. Mas enfim, esse rapaz lembrou da Palestina. Demorou 1h30 de entrevista. Isso é significativo porque há muitas pessoas no território que Israel controla hoje, especialmente na Cisjordânia, que, por meio de testes genéticos, podemos saber que suas famílias estão aqui há milhares de anos. Pois é. Pois é, a terra era dos palestinos, por gerações e gerações e mais gerações. E ponto final, porra. A problemática de como resolver o antissemitismo no pós-guerra, essa é outra discussão completamente diferente. Mas o Carlos Truck continuou insistindo e restou ao embaixador dizer isso aqui. Eu totalmente não estou conseguindo entender o que você está tentando dizer. Tu é burro, cara. O Carlos Truck diz que tem cristãos na Cisjordânia e também em Gaza. E alguns foram mortos. Tinha 5.000 em Gaza? Sim. E 2 igrejas foram atingidas pelas forças de defesa de Israel. E o hospital cristão foi atingido 7 vezes pelas forças de defesa de Israel. O embaixador diz que um dos mísseis foi do Hamas. E Israel chegou a atingir o hospital, as igrejas? Sim. Por quê? Acidentalmente. Se desculparam por isso e foi lamentável. A gente falou aqui já das bombas burras israelenses, que não tem muita precisão, e das bombas de 900 quilos disparadas nos primeiros dias do ataque israelense. Quantos civis foram mortos por Israel em Gaza? Não sabemos. E sabe por que não sabemos? Quantos você acha? Os únicos números que temos vêm dessa entidade duvidosa chamada Ministério de Saúde de Gaza. Sabe de quem é? Do Hamas. Por que Israel não tem uma contagem? Israel deve ter uma contagem e esconde a porra dos números porque eles são macabros. Quantas crianças foram mortas? Não sabemos. Qual o seu palpite? Não sei. Tenho certeza que foram milhares. Milhares de crianças foram mortas. Algumas das crianças que foram mortas haviam sido recrutadas para o exército, de só 14 anos de idade. Eram crianças do terror, então. Você ouve o que está dizendo? Ouve o que está falando? Aí o embaixador, que é pastor também, tenta se explicar e falha miseravelmente. Aí o Carlinho retrucker. Engraçadão você, hein? E eu sou contra porque eu sou cristão e acredito que todas as almas são criadas por Deus. Mas antes de continuarmos, uma palavra dos nossos anunciantes. O que você faria se pudesse escrever a sua vida?
Elisa Fonseca, uma autora iniciante, apaixonou-se por seu professor de literatura, Sava Ivanović, um imigrante sérvio. Mas Elisa se sente feia, fracassada e acima do peso. E Sava é casado. Uma amizade entre eles floresce a partir da troca de correspondências. E Elisa decide ir além e criar a sua história, onde ela seja uma autora de sucesso e conquiste seu querido professor Ivanović. O livro Querido Professor Ivanović, da Insígnia Editorial, é o quarto romance do escritor brasiliense Alessandro Mendonça. E está disponível nas livrarias físicas, nas online e no site da Insígnia Editorial. Voltando à entrevista, o embaixador fala que o Hamas é que arma as crianças, que usa as crianças como escudo, blá blá blá, etc e tal, essas coisas. E diz que quando Israel ataca, eles avisam antes. E aí vem a frase que enlouqueceu o Carlinhos Truque. Vocês sabem o que Israel faz? Eles mandam mensagens de texto para todos os celulares em Gaza, dizendo que vão atingir um determinado alvo. Eles lançam panfletos e anunciam onde vão atacar. Ninguém faz isso. Os Estados Unidos não fazem isso. Se ligou na loucura que o embaixador dos Estados Unidos falou sobre os Estados Unidos. O embaixador do país está criticando o próprio país para defender Israel. Sua alfinetada nos Estados Unidos é muito reveladora. Por que é reveladora? Porque as suas prioridades são muito claras. Não. São sim, e como americano, me permita um momento de indignação. Porque eu disse que muitos civis foram mortos. E você disse, bem no meio da sua elaborada defesa do assassinato de civis pelas forças de defesa de Israel, incluindo crianças, que eles fazem um trabalho melhor do que os Estados Unidos. O que quis dizer com isso? Eu não dei uma alfinetada nos Estados Unidos. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Israel é mais humano que os Estados Unidos, então. Eu fico ofendido com a ideia de que você pensa de que eu não sou leal aos Estados Unidos. Você acabou de dizer. Eu não estou dizendo que o senhor não é leal. Só estou observando o que o senhor acabou de dizer. De que as forças de defesa de Israel se esforçam mais do que as dos Estados Unidos no sentido de poupar vidas civis. Não só o embaixador criticou o próprio país, como ainda comparou com Israel, um estado que está cometendo genocídio e cujo primeiro-ministro tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Internacional. E, no entanto, Israel acabou com menos mortes de civis em uma guerra urbana do que outra qualquer guerra urbana registrada. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. De onde vêm esses números? Do Ministério de Saúde de Gaza. Qual é? O senhor disse que esses números não são válidos. Eu acho que são. Eu não acho que sejam precisos. Eles são imprecisos, mas mostram que Israel está fazendo um ótimo trabalho. Tá de sacanagem! Você disse que as forças de defesa de Israel mataram uma proporção menor de civis em guerras urbanas do que em qualquer outro conflito urbano na história moderna. Eu nunca ouvi falar isso, eu não sei quais são os parâmetros disso. O embaixador ficou completamente perdido. Sabe como é que é, né? Não pegaria bem ele dizer que no Vietnã, os Estados Unidos mataram, 2 milhões de civis. Ou lembrar dos estimados 400 mil civis. Ou lembrar dos estimados 400 mil civis mortos na guerra do Iraque. Por que será? Mas aí o Carlinho Truque voltou para a Bíblia. Quero chamar sua atenção especificamente para uma série de discursos que o primeiro-ministro, seu amigo Benjamin Netanyahu, proferiu após o dia 7 de outubro, incluindo um em novembro daquele ano, quando ele se referiu a Amalek. זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. Esse aí é o Netanyahu falando: você tem que se lembrar do que os Amaleques fizeram com você. Nós lembramos e nós estamos lutando. Essa fala aí veio de um vídeo onde várias lideranças políticas e militares de Israel comparam os palestinos aos Amaleques. E fala-se abertamente na destruição total da Palestina. Amalek é uma referência bíblica que deve ser muito familiar para você. Vocês lembram o que o apresentador, embaixador, pastor disse, né? I'm a person of the book. I'm a person of the book. I'm a person of the book. Our belief that the Bible, all of it, not part of it, but all of it, is the word of the living God. Ele é um cara da Bíblia que acredita que a Bíblia, ela inteira, é a palavra de Deus. Os Amalequitas estão descritas em toda a Bíblia, especialmente no primeiro capítulo de Samuel. Eles teriam obstruído os judeus enquanto fugiam do Egito. Aí Deus diz a Samuel para dar instruções a Saul para matar os Amalequitas. E ele diz, e tenho certeza de que você se lembra disso, isso está no primeiro capítulo de Samuel, versículo 15. Claro que lembra. Eu sei que você sabe. Ele diz: matem os homens, matem as mulheres, matem as crianças, matem os bebês, matem os jumentos, matem os camelos, matem tudo. E aí Saul poupa o rei e poupa os animais.
and he spares the animals. E por isso ele é punido por Deus. A punição incluiu a morte do Saul e dos seus 3 filhos. Porra, onde já se viu o Saul não matar os animais? Isso é incitar o genocídio. E você sabe disso. Discordo totalmente. Então me diz o que significa. Dizer que Israel está tentando cometer genocídio em primeiro lugar simplesmente não é verdade. Oh, pastor, que mentir também é pecado, hein? Tá lá na Bíblia. Diz aí, Malafaia. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Então do que o primeiro-ministro está falando? Por que ele se referiria aos palestinos como Amaleques? Teria que perguntar a ele. Eu sei o que Amaleque significa. Eu entendo Samuel 1,16. Eu entendo tudo isso. É 15. Samuel 1,15. E é amplamente conhecido. Então, se você diz que o inimigo é um Amaleque, que estamos agindo com base nos mandamentos de Deus, você então está incitando o genocídio. O que eu não estou entendendo? Se Israel quisesse cometer genocídio, teria feito em 2 horas e meia. Ah, bom. Então tudo bem. O cara mandou a gente mata geral. Mata todo mundo. Poderia jogar uma bomba atômica lá e matar todo mundo rapidinho. Mas Israel é muito bondoso. Mais bondoso que os Estados Unidos, inclusive. Tô perguntando por que o líder desse país disse isso. Pergunta pra ele. O que você acha? Não sei. Porra, olha só. O trecho da Bíblia fala em matar geral. Mulher, criança, camelo, animal, por tudo, foda-se. Matar todos os Amaleques. O Huckabee diz que não entendeu. O Huckabee tá parecendo mais sionista do que cristão. Isso te incomoda de alguma forma? Olha, eu não sei o que ele quis dizer. Não sei se foi uma metáfora ilustrativa. Acho que o que ele estava dizendo é que não vamos deixar nada nos impedir de recuperar nossos reféns. Seus filhos e filhas que estavam sendo violentados, estuprados, torturados e espancados e passaram fome. Pois é, por essa lógica, nada vai impedir a volta dos reféns que o Netanyahu preferia ver mortos. E esse nada aí inclui civis, inclusive crianças. Então eu preciso perguntar, o que é isso? Esse tipo de pensamento é compatível com os valores ocidentais e com o cristianismo? E o que é o Ocidente? Nós cristãos acreditamos que é certo matar os filhos das pessoas? Claro que não. Nem os israelenses, que eles não foram atrás das crianças. Se eles quisessem matar todas as crianças, Tucker, eles teriam capacidade militar para isso. Porra, vai tomar no cu, porra! Aí do nada o embaixador faz uma pergunta um tanto aleatória e o Carlos Truck, miserável, foi bem demais, hein? Quantas vezes colocamos soldados em solo estrangeiro por causa de Israel? Teve a guerra do Iraque, que foi por Israel. Não foi por Israel. Se foi para nós, como? Foi uma retaliação pelo 11 de setembro. Não sei se foi a melhor ideia. O Iraque estava envolvido no 11 de setembro? Caralho! Nosso governo achou que sim. Mas isso é enganar. Por que é culpa de Israel? Bom, Benjamin Netanyahu, agora primeiro-ministro, é claro, exerceu muita pressão abertamente sobre o governo dos Estados Unidos para derrubar e promover uma mudança de regime no governo de Saddam Hussein. Eu estava lá, foi em Washington, e eles acataram. E não é a loucura do Carlos Truck, não, hein? O Jeffrey Sachs, que também recentemente passou por aqui, falou a mesma coisa. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003? De onde veio essa guerra? Sabe, é bastante surpreendente. A guerra veio do Netanyahu, na verdade. Se você derrubar Saddam, garanto que isso terá enormes repercussões positivas na região. Netanyahu tinha desde 1995 a teoria de que a única maneira de nos livrarmos do Hamas e do Hezbollah era derrubando os governos que os apoiavam. Isso inclui o Iraque, a Síria e o Irã. E o cara é, no mínimo, obsessivo. Ele ainda está tentando nos levar a lutar contra o Irã hoje, essa semana. É um filho da puta profundo e sombrio. Porque ele nos meteu em guerras intermináveis. E por causa do poder de tudo isso na política dos Estados Unidos, ele conseguiu o que queria. Aí a fala do Marco Rubio, dizendo que os Estados Unidos foi arrastado para a guerra por Israel, pegou tão mal na base de apoio do Trump que estávamos negociando com esses lunáticos e, na minha opinião, eles iriam atacar primeiro. Eles iriam atacar. Se não fizéssemos nada, eles atacariam primeiro. Eu tinha muita convicção disso. Então, se alguma coisa, eu que forcei a mão de Israel. O Trump está dizendo que o Netanyahu, o ser humano que mais quer guerra com o Irã, e isso é papo de décadas, nem queria atacar o Irã, coitado. Tá só na guerra porque o Trump forçou a mão. E o desespero do Trump para tentar consertar a cagada do próprio chanceler é comovente. Ontem o senhor nos disse que Israel iria atacar o Irã. E que por isso não precisávamos nos envolver. Hoje o presidente disse que o Irã ia... Não, a sua declaração é falsa. Não foi o que ele disse. Me perguntaram muito especificamente. Você estava lá? Sim, eu que fiz a pergunta. Na cara!
Que loucura! Carlinho Truque diz que a mesma coisa aconteceria no Irã. O ataque se deu dias depois da entrevista. E aí o cretino do embaixador faz outra pergunta cretina. Espero que você não queira que eles tenham uma bomba. Que eles tenham uma bomba? Eu não quero que ninguém tenha bomba, incluindo Israel. Que maravilha! Não sei porque estamos ok com Israel ter armas nucleares. E aqui a gente entra em outro tema delicioso. As armas nucleares de Israel foram criadas, é claro, com materiais nucleares roubados dos Estados Unidos, de uma usina nuclear na Pensilvânia. Eu sei que você sabe. E o embaixador não negou. Por que será? No dia 27 de fevereiro de 1976, William Anders, presidente da Comissão Reguladora Nuclear, estava sentado em uma sala de conferência sem graça em Washington, D.C. 15 homens o cercavam. Inspetores nucleares, oficiais de segurança, burocratas do governo. Eles estavam lá para discutir assuntos rotineiros, novas regulamentações de licenciamento, protocolos de segurança, os procedimentos padrão de supervisão nuclear. Então Anders fez uma pergunta que mudou tudo. Ele se virou para Carl Duckett, vice-diretor de Ciência e Tecnologia da CIA, e perguntou diretamente: há alguma verdade nos rumores sobre os materiais desaparecidos na NUMEC? Duckett hesitou. Então ele disse algo que silenciou a sala. A CIA acredita que Israel está com o urânio de Apollo e está usando-o para fabricar bombas. Apollo é uma pequena cidade na Pensilvânia, e foi de lá que Israel roubou centenas de quilos de urânio enriquecido de uma empresa chamada NUMEC, N-U-M-E-C. A NUMEC foi criada para processar combustível nuclear, especificamente urânio altamente enriquecido, material necessário para reatores nucleares e armas nucleares. A empresa recebeu contratos do governo para produzir combustível para o programa de submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos. Trabalho ultra secreto. Exigiam as mais altas autorizações de segurança. O tipo de instalação que supostamente é impossível de roubar. Mas a NUMEC tinha um problema. Ou melhor, a NUMEC era o problema. Porque a NUMEC não era realmente uma empresa comercial de processamento nuclear. A NUMEC era uma operação de fachada israelense. Olha que legal! E quem a dirigia, Zalman Mordecai Shapiro, trabalhava para Israel. E não foi só esse roubo, não. Teve outro antes. E lá vem mais! Israel não tinha urânio para fazer uma bomba nuclear. Nenhum país estava disposto a fornecer urânio para Israel. Então a Mossad, a agência secreta de inteligência de Israel, arquitetou um plano ousado. Em novembro de 1968, o Mossad descobriu um navio transportando 200 toneladas de urânio viajando da Bélgica para a Itália. Quando o navio chegou ao Mediterrâneo, o Mossad o sequestrou, roubando todo o urânio a bordo. Em 1970, Israel havia construído com sucesso sua bomba nuclear. Israel, cheio de bombas nucleares, jura não ter bomba nuclear e não permite que a Agência Internacional Nuclear entre nas instalações nucleares que eles fingem não existir. É uma delícia. Mas vamos seguir. Carlinhos Truque reclama que os Estados Unidos gastam bilhões com Israel. E a resposta do embaixador encharca a bandeira dos Estados Unidos de sangue e ele nem repara. Vamos falar sobre isso um minuto. 3,8 bilhões de dólares por ano. Esse dinheiro volta direto para os Estados Unidos para comprar sistemas de armas. Por exemplo, todo cartucho de munição que as forças de defesa de Israel disparam é fabricado nos arredores de onde eu moro, em Little Rock, no Arkansas. Não é possível que toda a produção seja concentrada nos Estados Unidos, mas vamos lá. Vamos comprar o argumento pelo valor de face. Segundo o mais inacreditável dos embaixadores, toda a munição que vara um corpo palestino foi produzida nos Estados Unidos. Muitos dos componentes do Domo de Ferro e do Sistema de Defesa de Mísseis são fabricados perto de Camden, no Arkansas. Que beleza! E o cristão do Arkansas fala isso de forma orgulhosa. E me lembrou isso aqui, hein? É a recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada. Vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Não. Jesus mandou amar. Jesus não mandou armar. Mas é tipo, por que a gente está enviando todo esse dinheiro para um país que tem um padrão de vida mais alto que o nosso? Não sei se eles têm um padrão de vida mais alto que o nosso. Tem sim. Presta atenção que isso aqui é importante. Eles têm saúde gratuita. Aborto é de graça também. Tudo bem por você? Que delícia! Eu pessoalmente não gosto disso. Então por que estamos subsidiando isso? Por que estamos mandando dinheiro? Por que mandar dinheiro para um país que oferece aborto gratuito? Responda! 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 Pois é, a obediência a Israel é maior do que a fé do embaixador. E aqui o Carlinhos Truque foi na mosca, maldito. Lembrando de novo aos drogados esquecidos que a entrevista foi feita antes do começo da guerra. O que aconteceria se o Irã destruísse algumas das instalações de energia do Golfo?
energy facilities in the Nós Gulf. destruímos várias. Took out a bunch of them. O que isso representaria para a economia dos What Estados happened to Unidos? the United States economy, do you think? Essa eu quero ver. That is making an assumption. Isso pressupõe que, se houvesse uma mudança de regime, eles seriam mais eficazes no ataque do que nós na defesa. We would be defending. E foi exatamente isso que aconteceu. E é impressionante como as pessoas vis são indiscretas. O Carlos Truck, como se não soubesse, pergunta quais são as 7 guerras que Israel luta atualmente. O embaixador fala em Líbano, Síria, Iêmen, Gaza e Irã, além de Egito e Jordânia por conta da Irmandade Muçulmana. And how many is that? Quantos são? That's 7. São 7? That's 7. São 7, ok. I'll Vou te give dar you um an oitavo. eighth. Você sabe qual é o oitavo? A mídia. The media. Puta que pariu, Marquinhos. Uma guerra em 8 frentes. E o maldito do Carlinho Truck foi bem demais, nem deixou o pastor falar. How many journalists is Quantos Israel jornalistas killed in Israel matou em Gaza? Não sei. Cala a boca! Faltou curiosidade pro pastor que colocou a imprensa como o 8º inimigo a ser abatido. Mais de 200. Jornalistas de verdade? Porra, vai tomar no cu, porra! E a entrevista acaba aqui, mas tem um trechinho da primeira hora da entrevista que a gente deixou pro fim do roteiro. Com dó de apagar. E era pra ter deixado de fora. Mas porra, não tem como. Não tem. Afinal, This is the Epstein Wars. eu não li os arquivos have do not Epstein. read the Epstein files. Aparentemente você leu. Estão na internet. Mas o Mike Huckabee é apenas e tão somente O único embaixador do mundo que não lê os arquivos do Epstein. Hoje no Carlos Truck Show. a Israel é um paraíso para pedófilos judeus nascidos nos Estados Unidos e condenados por pedofilia nos Estados Unidos. Por que o governo israelense abriga fugitivos da justiça dos Estados Unidos? Não sei disso. São dezenas e dezenas e dezenas. Tem um grupo judaico-israelense que monitora eles, dedicado a combater o abuso infantil. E mantém uma lista longa. Tudo bem duvidar do Carlinhos Truck, mas é verdade. Matéria de 6 anos atrás. Uma investigação da CBS News revelou uma brecha legal que permite que pedófilos americanos acusados ou condenados escapem da justiça mudando-se para Israel. Olha a merda aí! Puta que pariu, hein? Você pode pesquisar. Espero que você não esteja dizendo que acha que os israelenses apoiam o abuso de crianças. Obviamente não. Estou dizendo que o governo israelense permite que pessoas acusadas de abuso infantil escapem da justiça americana. Eu não sei se isso é algo que foi comprovado. Eu não sei. E aqui a gente encerra mais um episódio inacreditável. Desculpe. Desses que você só ouve pelas bandas de cá. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Moreira da Silva, Lacumbe Artificial, Chinaína, Antônio Vieira e seus nascimentos, Xadrez Verbal, Casimiro, Falha de Cobertura, Escreve o Bruno, o Antagonista, Cláudia Leite, Joe Pass, SBT News, Midcast, TV Fórum, Zumbis em Brasília, Franciel Cruz, Brochada Sinistra, Diogo Defante, Drauzio Varela, Chico Anísio, Sai de Baixo, Pesadelo na Cozinha, ICL Notícias, O Assunto, A Grande Família, Câmara dos Deputados, Jô Soares, UOL, Poder 360, Flow, Caetano Veloso, Érica Hilton, Centro de Memória Sindical, Música e Trabalho, Leandro Hassum, Futurama, Coisa Nossa, Pedro Cardoso, Pepe Mujica, Choque de Cultura, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chiques, Aviões e Músicas, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Carla Bora, NBR, Beatles, Rádio Band News FM, As Meninas, Programa do Ratinho, CBN, Associated Press, Rede Globo, CBS News, Opa aí, ó, Bruta América, Politics Unmuted Post, Middle East Eye, Planet Hemp, Palm Beach Post, Face the Nation, Braga Boys, Molejo, Fox News, Reinaldo Azevedo, Caller Claire, Jovem Pan, The Sun, Al Jazeera English, CNN Brasil, Artem Grebenshkov, Monca, TV Justiça, Léo Stronda, Cara do Engarrafamento da Brasil, DPF Tubes, Tucker Carlson, Sport TV, Planalto, Band News, TV Senado, Metrópolis, Cara Tapa, Pod Trash, Esse Menino, Massacration, Vitor Camejo, NBC News, Dom e Juan, 5 alguma coisa, Os Melhores do Mundo, MC Elesbão e DJ Haroldinho, Game Changer, MTV, World War II, Memento, Metric Pulse, Silvio Santos, Felipe Noronha, Ed Mota, SATV, Bahia Cast, Tupá Guerra, TV 247, TV Brasil, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/medo e delírio, no patreon.com/medo
Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Queridos ouvintes do Medo e Delírio, aqui é a Tupá Guerra, historiadora especializada em Antigo Testamento, Bíblia e etc. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como que essa história de Bíblia literal é um vespeiro que vocês nem imaginam. Primeiro que a briga entre temos que olhar a Bíblia de forma literal, precisamos entender o contexto da Bíblia, é uma treta que existe dentro do cristianismo desde que o cristianismo é cristianismo, tá, gente? Então, assim, esse debate vem aí de 2000 anos de conversas. Mas, além disso, ler a Bíblia de forma literal é impossível. É uma impossibilidade. Por quê? Porque qual manuscrito você está utilizando? Qual a versão você está utilizando? Você está lendo em português? Já não está lendo de forma literal, porque toda tradução tem algum tipo de alteração. Sem contar que a Bíblia é uma composição de textos. É como se fosse uma biblioteca. Então, ela vai ter mais de um tipo de texto ali colocado. Vários desses textos são textos poéticos, são textos que não fazem sentido ler de forma literal. Mas vamos dar uns exemplos aqui de como seria estranho procurar ler a Bíblia de forma literal. Exemplo número 1. Pilatos. Pôncio Pilatos considerava Jesus inocente ou não? De acordo com o livro de João, em 18:38, 19:4 e 19:6, Pôncio Pilatos fala abertamente: Jesus não é culpado, não vejo nele, não acho nele culpa nenhuma. Já no livro de Marcos 15, de 1 a 15, o Pôncio Pilatos está numa posição mais passiva. Ele até fala que ele acha que talvez ali tem uma armação, mas ele não fala claramente que ele considera Jesus inocente. Logo, não dá pra gente saber. Você vai levar a Bíblia literal, mas qual das duas versões você tá usando? Pois é. A gente pode pegar alguns exemplos aqui. Eu tô usando só exemplos do Novo Testamento, gente, porque eu acho que é bem importante a gente desconstruir também essa ideia de que o Novo Testamento é super legal e amorzinho e o Antigo Testamento é maligno. Não, tem coisas complexas em todos os testamentos. Vamos lá. Em 1 Pedro 2,18 fala assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e aos humanos, mas também aos maus. Por que essa passagem é estranha? Falando servos, não parece tão terrível, mas a palavra que a gente está procurando aqui do grego é escravos, tá, gente? Então, assim, é uma passagem falando que escravos devem se sujeitar. É uma passagem muito utilizada hoje em dia para dizer que, tem que aguentar seu chefe no emprego e tal, mas o que o texto no grego, na maior parte das versões do grego, tá falando é de escravidão. Então, é um verso falando que, né, não é para se rebelar se você for escravo. Problema? Sim, claro que é problemático. Já em Lucas 16:18, fala-se assim: todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Ou seja, aqui tá falando que não pode haver divórcio. Não existe a possibilidade nessa passagem de divórcio. Já em passagens do Antigo Testamento, existe a possibilidade de divórcio. Então você vai ler a Bíblia literal, mas vai ler qual, né? Ou seja, não faz nenhum sentido essa ideia de ler a Bíblia literal. É mais uma forma de se falar que, olha só como eu sou incrível, como eu sou pio e como eu sou porque eu tô lendo literalmente, mas o fato é que é impossível ler de forma literal. Beijos pra vocês, ouçam lá meu podcast Matupá no Tempo e... Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo.
arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.